confirmando aqui com uma fonte, sobre o Matheus França. Primeiro fizeram uma proposta, o Newcastle, baixa, o Flamengo achou baixa, e a outra, em torno de 16 milhões, como foi divulgado aí, com bônus, podendo chegar. E se ele quiser também contratar o jogador depois trazer o Botafogo, o problema dele, né? Ele pagou, o Flamengo vendeu o jogador, o grupo dele faz o que bem entender. Rapaziada, Maurão explicou bem aí a situação da possível saída do Matheus França, valores, tá muito bacana. Tem também o papo sobre John Textor, João Gomes, vai pro Lyon, vai pro Wolverhampton, pode voltar pro Botafogo, será, rapaz? Tá muito bacana esse bate-papo. Comentei aí também sobre a questão do Flamengo ter 50% de bancos rivais estão loucos, eles estão malucos, estão descontrolados, meu parceiro. Vamos assistir que tá muito bacana, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like, que é muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilidade? Se inscreveu, acionou o sino, amassou o like? Então, vambora pro vídeo. Falar do Flamengo porque tem um cara que tá se destacando, é um jogador que tem o interesse do futebol europeu, a joia do Flamengo, Matheus França, que é constantemente alvo aí dos clubes da Europa, e agora é o Newcastle, o clube que busca a contratação do meio atacante, enviando uma oferta à mesa rubro-negra. De acordo com algumas informações aqui que a produção colocou na pauta, do jornalista Fabrício Romano, os ingleses enviaram uma proposta ao Flamengo no valor de 16 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, quase 90 milhões de reais. No entanto, o valor ainda é abaixo do que os cariocas pretendem arrecadar com o garoto. Então, a gente até tem aqui uma informação do GE falando sobre essa negociação, sobre o que o Flamengo espera receber do Matheus França. O Flamengo, no caso, pretende escutar apenas ofertas acima de 20 milhões de euros, algo em torno aí de 110, 111 milhões de reais na cotação atual. O Matheus França vai completar 19 anos, no dia 1º de abril, é tido como a principal joia da base do Flamengo. Ô Mauro, você tem alguma informação sobre esse interesse de fora aí do Newcastle pelo Matheus França? Eu não tenho, e essas especulações, assim, eu acho que elas só valem a pena, qualquer tipo de comentário, quando a proposta chega na mesa do clube, né? Porque a gente está falando de jornalistas de mercado que passam o ano inteiro com esses quais aí, né? Porque tem isso, proposta, sondagem, monitora. Eu até te perguntei essa semana, isso não foi mal. No jogo contra o Dax, eu falei, o Matheus França recebeu... Pois a gente fica especulando isso o tempo todo, né? Agora, o caso, assim, esse é um jogador que é visto ali como a principal revelação, né, e tal, da base. Eu acho que ele já deveria ser encarado, deve ser encarado como reserva imediato do Arrascaeta, inclusive, que a função dele é mais ou menos ali a mesma. E como o clube tem uma condição financeira boa, ele pode simplesmente falar, caso chegue de fato uma proposta dele, não, eu quero mais. É diferente do Fluminense. Pega o Luiz Henrique, que está indo muito bem na Espanha, o Fluminense vendeu por 9 milhões, a torcida ficou furiosa, ele era o melhor jogador do time, mas o Fluminense precisava do dinheiro. Então você não tem condições de falar, não, isso aqui eu não vendo e colocar... esticar mais a corda para o clube lá de fora, no caso da Europa, subir proposta. No caso do Flamengo pode fazer isso. Então, se chegar uma proposta dessa, não me surpreende nem um pouco essa informação. Aí sim, informação dos colegas do GE de rejeitar e tentar levar isso para cima de 20 milhões de euros, né, uma eventual... Agora, o Flamengo já atingiu a meta desse ano para a venda de jogadores. Eles sempre colocam uma meta no orçamento, tem que vender tantos jogadores. Com a venda do João Gomes, independentemente se for Lyon ou Wolverhampton, que está essa discussão, ele vai para um dos dois, parece que vai para a Inglaterra, ele prefere jogar lá na Inglaterra e para a Premier League, né? Embora o Lyon seja um clube maior na França do que o Wolves dentro da Inglaterra, no campeonato de mais visibilidade, eu imagino que ele deva estar pensando nisso. O Flamengo já atingiu essa meta, então não tem nenhuma necessidade, em tese, de vender o jogador. Nenhuma. Ele pode segurar, ficar com ele, esperar o ano que vem, que eu acho até que pode ser a melhor estratégia. Deixar ele jogar, deixar o garoto se valorizar, ele pode ganhar... ele tem só 18 anos, vai fazer 19, acho que no meio do ano. Deixar ele jogar esse ano. Se ele conseguir crescer nesse ano, ele jogou poucas vezes, né? Já fez gols e tal, jogou Libertadores, mas se ele virar um jogador mais assíduo no time... como, digamos, foi o Renier, que até agora não decolou lá fora, mas ele era uma opção do Jorge Jesus direto no time de 2019. Até de centroavante ele entrava. E entrou, fez gol, jogou bem, boas partidas, já estava negociado com o Real Madrid. Eu acho que se o Flamengo segurar e ele jogar esse ano bem, ele vai valer bem mais no ano que vem. Então, não vejo muito sentido em vender, nem por 20 milhões. Se o clube já bateu a meta, usa o jogador. E o garoto, Mauro, será que ele... Porque às vezes o empresário força, né? Quer que saia. Sim.
Aí mãe. é aquela coisa, tem contrato em vigor e tem um plano para ele dentro do clube, aí você tem que conversar e negociar também, né? O Newcastle também tem a questão do fair play financeiro, né? Eles não fizeram mais contratações do que essas que aconteceram para essa temporada por conta disso, né? A tendência é eles investirem mais. Se não for nessa janela, na próxima, na outra ali, o dinheiro do ditador saudita lá está jorrando lá dentro do clube e vão contratar mais gente. E Mauro, falando do negócio do João Gomes ainda especificamente no caso Lyon, porque tem do outro lado da mesa nessa negociação o Flamengo, o John Textor, e agora também se tornou rival porque investe no Botafogo. Esse é um tipo de negócio que o Flamengo tem que ter um pouco mais de cautela ou você acha que não tem nada a ver? Acho que não, porque assim, ele não... Se ele quiser também contratar o jogador depois de trazer o Botafogo, o problema é dele, né? Ele pagou, o Flamengo vendeu o jogador, o grupo dele faz o que bem entender, mas eles não querem trazer o jogador para o Botafogo, eles querem colocar num clube europeu onde o João Gomes vai ter mais visibilidade e pode se valorizar. Da França, o João Textor é um investidor. Ele coloca dinheiro em clube de futebol justamente para quê? Para amanhã tirar a grana, claro, normal, ele investe, vai negociar, ele não vai ficar ali fazendo caridade para o Botafogo, para o Lyon, para o Crystal Palace, o que for. O Crystal Palace estava xingando ele, né? Agora. Eles querem também da parte deles lá, né? O Crystal Palace está mal na temporada. Então, ele foi xingado agora. Pois é, então, eu acho que isso aí pouco importa. Você vendeu o jogador, você vendeu o jogador. O que vai acontecer depois aí, você recebeu a grana e acabou. Agora, eu estou confirmando aqui com uma fonte sobre o Matheus França. Primeiro fizeram uma proposta, o Newcastle, baixa, o Flamengo achou baixa, e a outra, em torno de 16 milhões, como foi divulgado aí, com bônus, podendo chegar. E o Flamengo não tem intenção em vender o jogador. A posição do clube não queremos vender. Ou seja, se de repente os caras chegarem com muito dinheiro, pode virar a cabeça do jogador, das pessoas, mas a priori o Flamengo não quer vender o jogador, não. E acho pouco provável que o faça. Também não acho que alguém vai oferecer muito mais dinheiro para um jogador com poucas aparições no time principal. Agora, essa temporada ele pode se valorizar muito, né? Se ele jogar mais vezes e tudo mais. A situação do Matheus é essa. Eu acho pouco provável também que o Flamengo venda agora. Falando ainda do Flamengo, chamou atenção o Marinho como lateral nos 19 minutos finais da última partida do Flamengo, mas parece que foi algo pontual, porque o Felipe Luiz voltou a treinar com o grupo ontem, está próximo de retornar aos jogos. 37 anos, jogador veterano, mas de uma qualidade que a gente conhece e deve começar jogando a partida contra o Nova Iguaçu sábado às 4 da tarde no Maracanã. Qual a importância, Vampeta, Mauro, Piperno, Flávio, de um potencial retorno do Felipe Luiz para a equipe do Flamengo? Eu gosto muito dele, o cara joga de terno. Não é Viu que o Marinho pegou você, né? Foi na tua. Aceitou jogar de lateral esquerdo. Foi lá. Eu vou pro Sul. Não, eu gosto do Felipe Luiz. Acho que joga de terno, é um dos melhores laterais esquerdos aí dos últimos anos aí do futebol brasileiro, com a saída do Marcelo, do Roberto Carlos. Esse cara joga muito. Eu gosto de ver ele jogando. Agora saiu uma informação no JET de que o Vitor Pereira pretende dar alguns minutos, né, para jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades nessa temporada 2023. Então deve ser um time misto do Flamengo na partida de amanhã contra o Nova Iguaçu. É uma boa escolha do Vitor Pereira, Mauro, Flávio, Piperno, Vamp, já que o Flamengo se aproxima da decisão da Supercopa do Brasil? Eu acho que ele deve usar esse jogo de amanhã como último jogo para utilizar titulares que ele planeja, né? Que ele imagina que serão titulares no jogo de Brasília, porque ele vai ter uma semana, né? Aí na terça contra o Bangu, acho que ele deve colocar só reservas. Não faz sentido fazer testes na terça, muito perto da viagem para Brasília. Acho que amanhã é a última chance para ele. Agora, alguns jogadores, eventualmente, ele já está preocupado com minutagem, com essas coisas. Então, amanhã, alguns talvez fiquem de fora. Por isso é o caso do Ayrton Lucas, que saiu do jogo passado justamente por isso, né? Ele só tinha um jogador para lateral. Agora, se o Felipe Luiz pode jogar, ele passa a contar com 2. Mas não joga há um tempão, né? Não joga há quantos meses? Há 2 meses e pouco, Felipe Luiz. Todo o período de Copa do Mundo, férias e agora esse início de temporada sem jogar. Estamos aqui ao vivo. Rapaziada, olha aí, saiu informação muito importante pro nosso Flamengo, colocando cada vez mais grana, né, nos seus cofres. Tá aqui Jornal Extra, vou complementar ela com o pronunciamento de um dirigente do Flamengo também. Banco Central autoriza Flamengo e BRB a formarem empresa para gerenciar banco digital, meu parceiro. Olha aí, informação bem bacana. A gente tem aqui, o Rodrigo Dunst de Abrantes, tá aqui verificado.
vice-presidente geral e jurídico do clube, não falei que essa parceria seria de grandes alegrias? O Banco Central aprovou a companhia BRB Fla com o apoio da nação, seremos cada vez maiores e mais vencedores, meu querido. E tá aqui, ó, nosso banco digital BRB Fla vai operar e vamos ter 50% dos lucros do banco. E com 40 milhões de potenciais clientes, que é no caso a torcida do Flamengo, o tamanho da torcida do Flamengo, para empurrar o Flamengo para frente. Bancos têm lucros graças aos correntistas e clientes. O lucro do Flamengo são as vitórias, o estádio, os títulos. Falou aí o Rodrigo dos Jabranches. O Mauro César Pereira, que a gente viu participando da Jovem Pan também, destacou num vídeo no seu canal que esses lucros poderiam também ser revertidos para a construção do estádio do Flamengo. E não apenas, vai contratar fulano, vai contratar Beltrano, vai contratar ciclano. Não! Foco no estádio do Flamengo e espero eu que seja essa a atitude que a diretoria do Flamengo tome. E acho também que a diretoria do Flamengo tem que explicar melhor essa parceria com o Banco BRB através do seu site, através de uma transparência, para o torcedor entender melhor como vai funcionar isso. Se o banco tiver prejuízo, o Flamengo vai ter prejuízo também. Tem essas questões também a serem apresentadas, mas inicialmente é uma bela de uma notícia para o Flamengo, uma ótima notícia, o que vai nos possibilitar ainda mais dinheiro para a construção do nosso estádio e vamos torcer para que isso ocorra, né, meu parceiro? Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like, a gente viu ele comentando sobre o Matheus França, sobre o João Gomes, muito bacana o vídeo da Jovem Pan, tamo juntão, saudações rubro-negras!